Olá, sejam todos bem-vindos. Este vídeo é ligado ao projeto Xadrez Escolar da Prefeitura de Osasco. E eu sou o professor Alexandre Paulino, da Escola Monsenhor Elídio Montovani. No vídeo de hoje, nós iremos tratar sobre o xeque mate. Por favor, aproximem-se. No xadrez, o objetivo do jogo é a captura do rei. Então vamos revisar. O rei, ele se movimenta em todos os sentidos e em todas as direções, apenas uma casa por vez. Então o rei, nesta posição AE5, ele pode se movimentar em todas as casas livremente. Então, como eu havia dito, o objetivo do jogo será a captura do rei. O xadrez, ele termina quando o rei é capturado. Toda vez que você movimentar a peça e você colocar o rei numa posição na qual ele pode ser atacado, ele pode ser capturado, você deve falar xeque. Como agora, movimento o bispo na casa C7 e digo xeque. O rei, ele é obrigado a sair do xeque. Ok? Lembrando que o rei, ele não pode se movimentar para uma casa que esteja sendo atacada. Nesta situação, o rei, ele está impedido de vir para esta casa ou para esta. Por quê? Porque o meu bispo, ele coloca em evidência essas duas casas. O rei também não poderia voltar para a E6, em função do bispo que está nas casas pretas. Está colocando esta casa também em evidência. O rei não poderia se movimentar para nenhuma dessas três casas. Por quê? Os peões, eles estão defendendo essas casas. Nem tampouco o rei poderia vir para C4. Por quê? O meu cavalo protege esta casa. Nesta situação, o rei só poderia vir para C5. Lembrando, o rei, ele não pode fazer um lance irregular. Então, se eventualmente a preta jogasse aqui, esse é um lance irregular. Por que um lance irregular? Porque o rei não pode se colocar em xeque. O rei, ele não pode se movimentar para uma casa, não pode se mover para uma casa que esteja sendo atacada por uma peça. Então, a única alternativa para o rei é esta casa. Se atentem para um detalhe. Como o rei, ele não pode se movimentar para uma casa que esteja sendo atacada,
é uma regra do xadrez. Então, não existe a possibilidade de um rei se aproximar e ficar colado em outro rei. Por quê? Porque ao movimentar-me para esta casa, eu coloco o rei numa casa que está sendo atacada pelo rei adversário. Então, rei não cola em rei, porque ao fazer isso, ele se coloca em xeque e o rei não pode se colocar em xeque. Quando termina o jogo do xadrez? O jogo do xadrez termina com o xeque mate. Então, ao movimentar a minha torre para o A8, eu coloco o rei preto em xeque mate. Observe, o rei, ele movimenta uma casa por vez. Nesta posição, o rei, ele poderia se movimentar apenas nesse quadro, utilizando apenas estas casas. As 3 casas da frente estão protegidas pelo rei branco, enquanto que a torre, que se movimenta em linha e coluna na horizontal e na vertical, ele ataca todas essas casas. Então, nesta situação, eu não tendo, por exemplo, um material que intercale, que posicione uma outra peça preta entre o rei e a torre, isso aqui é checkmate. O jogo termina. O jogador que estava com as pretas cumprimenta o seu parceiro de jogo que estava com as peças brancas pela vitória. Por favor. Além deste vídeo, eu trago 3 vídeos com revisão do movimento da torre, da dama e do rei, do canal Mentes Notáveis do YouTube. Além disso, eu trago um vídeo do grupo Junina Tradição de Pernambuco, no qual eles apresentam o espetáculo xadrez branco, preto e colorido, no qual o grupo ele mistura as tradições folclóricas regionais da quadrilha com o jogo do xadrez. Esta quadrilha, esse espetáculo, foi o campeão brasileiro de 2011 do Festival de Quadrilhas Brasileiros. Além disso, no momento Covid, eu trago uma animação produzida pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do seu departamento de enfermagem, uma animação para as crianças, uma animação que busca trazer, além da diversão, o conhecimento sobre o coronavírus. E um vídeo do Dr. Felipe Hades, médico PhD, no qual ele nos traz as fases de uma pessoa que esteja cometida pelo Covid-19. Lembrando a vocês que nesse momento de pandemia, nós devemos nos pautar por informações confiáveis, informações oriundas de profissionais
da área médica, de pesquisadores da ciência. Quando sair, utilize máscaras. Evite ao máximo aglomerações e leve consigo o álcool em gel. Muito obrigado pela presença de todos.